Existe uma planta que sempre esteve ali, silenciosa, discreta, quase escondida no canto do quintal. Mas por trás das folhas pequenas e do cheiro marcante, há algo que atravessou impérios, religiões, guerras e gerações sem jamais ser esquecido. Uma planta que já foi considerada escudo contra o mal, antídoto contra venenos e símbolo absoluto de proteção dentro de casa. E aqui vai a pergunta que quase ninguém faz. Por que justamente ela sobreviveu ao tempo, enquanto tantas outras desapareceram? O que a arruda tem que fez nossas avós tratarem essa erva comum como se fosse um segredo sagrado? E existe um detalhe sobre a arruda que quase nunca é mencionado, um detalhe que explica por que ela era cultivada com respeito, e até com certo temor. Hoje você vai descobrir que aquilo que parecia apenas superstição pode esconder algo muito mais profundo, e talvez, depois disso, você nunca mais olhe para essa planta da mesma forma. Para entender esse enigma, precisamos voltar a um tempo em que o conhecimento não estava nos livros, mas nas mãos calejadas e na memória das avós. Um tempo em que cada planta do quintal tinha uma função, uma intenção e um propósito claro. Mas antes de mergulharmos na história, existe algo importante. A arruda já foi considerada poderosa demais para mãos despreparadas. Não era apenas uma erva decorativa. Sua presença na casa era uma escolha consciente, quase estratégica. Quando entramos nas raízes mais profundas da relação humana com a arruda, descobrimos que ela já era reverenciada por egípcios, gregos e romanos. Hipócrates a mencionava como planta medicinal. Os romanos a utilizavam como antídoto contra venenos e acreditavam que ela protegia contra doenças e energias negativas. E essa crença não surgiu do nada. Ela nasceu da observação. A arruda era resistente, intensa, tinha um cheiro forte capaz de afastar insetos. E aquilo que afastava o invisível passou a simbolizar proteção contra tudo que não podia ser visto. Quando a arruda chegou ao Brasil trazida pelos colonizadores portugueses, ela não trouxe apenas sementes. Trouxe séculos de tradição, rituais e histórias. Aqui, encontrou solo fértil não só na terra, mas na cultura. As avós brasileiras, descendentes de indígenas, africanos e europeus, incorporaram a arruda ao seu arsenal de cuidados. Mas havia algo curioso que poucas pessoas comentam. Quando uma arruda murchava de repente, sem explicação aparente, isso era interpretado como sinal de que ela havia absorvido algo negativo do ambiente. Era nesse ponto que o mistério ganhava força. A arruda não era vista apenas como planta. Era vista como guardiã silenciosa. Um vaso na entrada da casa não era decoração. Era proteção. Um galinho na bolsa não era enfeite. Era escudo. Quando uma criança adoecia ou parecia encruada, o banho de arruda era preparado com extremo cuidado. As folhas eram maceradas, misturadas à água, e enquanto o banho era feito do pescoço para baixo, palavras eram sussurradas. E aqui está um detalhe importante. O alívio muitas vezes vinha rapidamente. Parte disso pode ser explicado pelo efeito calmante do ritual, pela fé envolvida, pelo carinho da avó. Mas parte também pode estar ligada às propriedades reais da planta. Porque além do misticismo, existe ciência. A arruda contém flavonoides, comarinas e outros compostos com potencial anti-inflamatório e analgésico. Mas é exatamente aqui que a história começa a mudar de tom. Porque existe um lado da arruda que poucas pessoas gostam de comentar. E é aqui que ela deixa de ser apenas símbolo de proteção, e se torna uma planta que exige respeito absoluto. A linha entre remédio e veneno é extremamente tênue. Nossas avós sabiam disso intuitivamente. Elas sabiam que o chá precisava ser fraco, que a dose precisava ser mínima, que gestantes jamais deveriam utilizá-la. A arruda contém substâncias como rutina e psoraleno, que em altas quantidades podem causar fotossensibilidade, náuseas e até aborto. E é exatamente por isso que ela nunca foi tratada como erva comum. O que cura também pode ferir. Essa consciência sempre esteve presente na sabedoria popular. A avó Maria contava que sua mãe dizia: "A arruda é amiga, mas não brinca em serviço." Essa frase carrega uma verdade profunda. A arruda ajudava em dores de cabeça, desconfortos digestivos, inflamações articulares. Compressas eram feitas com folhas amassadas. Galhos eram espalhados pela casa para afastar insetos. Estudos modernos confirmam que alguns de seus componentes possuem ação repelente. Mas mesmo com todos esses benefícios, havia uma regra silenciosa: usar com parcimônia. Nunca exagerar. Nunca subestimar. Essa postura de respeito talvez seja o verdadeiro segredo por trás da longevidade dessa tradição. E depois de tudo isso, talvez a pergunta não seja mais para que serve a arruda, mas sim,
Por que fomos ensinados a respeitá-la tanto? Porque no fundo, o que as avós transmitiam não era apenas um conjunto de receitas caseiras. Era uma filosofia de equilíbrio. A saúde não era vista apenas como ausência de doença, mas como harmonia entre corpo, mente e espírito. A arruda se tornou símbolo dessa visão integrada. Ela representava proteção, mas também responsabilidade. Cura, mas também limite. A arruda é um testemunho vivo de que a simplicidade do passado guarda camadas profundas de conhecimento. Ela carrega história, cultura, fé, ciência e advertência. Não é apenas uma planta. É um elo entre gerações. Um lembrete de que a natureza oferece recursos poderosos, mas que todo poder exige consciência. Talvez o maior ensinamento não esteja nas folhas da arruda, mas na postura das avós diante dela. Observar, respeitar, usar com sabedoria. E agora que você conhece essa história por completo, fica a reflexão silenciosa. Se essa planta resistiu por tantos séculos, não é por acaso. Talvez seja porque, até hoje, ela continua cumprindo exatamente o mesmo papel: proteger, ensinar e lembrar que o conhecimento ancestral nunca foi superstição vazia, foi sobrevivência. A arruda não é apenas uma erva, é um portal para a história, para a cultura e para uma forma mais conectada e consciente de viver. Se você gostou de desvendar este mistério conosco e quer continuar explorando as maravilhas das plantas medicinais e das tradições populares, não se esqueça de se inscrever no canal Saberes da Vovó. Deixe seu like neste vídeo, compartilhe com seus amigos e familiares para que mais pessoas possam conhecer esses tesouros. E, claro, ative o sininho para receber todas as nossas novidades. Juntos, vamos manter viva a chama do conhecimento ancestral. Até a próxima descoberta!